Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e um mega dividendo que a empresa pode pagar para os seus investidores. Pessoal, a Petrobras pode pagar acima de R$ 20 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? E ainda por cima tem um grande potencial de valorização. Existe um fator que o mercado não está contando para vocês que poderia fazer a Petrobras disparar nas cotações e ainda por cima pagar esse dividendo monstruoso para você que olha para longo prazo na empresa. Portanto, também não vamos falar somente de Petrobras nesse vídeo, também vamos falar sobre as ações da BR Partners e do Banco do Brasil. Duas ações que poderiam sim se beneficiar fortemente com uma queda na taxa Selic já para o ano de 2026. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, começando com a Petrobras. Eu acredito, pessoal, que nos preços atuais a empresa poderia sim trazer um retorno bastante interessante. Por quê? Primeiro que quando a gente olha para o EV sobre EBITDA aqui da empresa, a gente vê que a média dela está muito baixa, tá? A média de Petrobras é ser cotada por um EV sobre EBITDA na faixa de 7 a 8 vezes. Hoje temos um EV sobre EBITDA na faixa de 4. Então, apenas para que o mercado pague a média, eu nem estou considerando aqui um cenário de alta mesmo aqui, né, consistente, a empresa poderia ter um potencial ali, ó, de valorização aproximado de mais ou menos 239%. Quer dizer que seu capital poderia se multiplicar em até 2 vezes com Petrobras. Fora também grandes dividendos, tá? Além de ter esse fator de regressão à média na empresa, que poderia fazer a ação disparar na bolsa, você tem a questão do dividendo, porque a própria Petrobras já confirmou que caso o preço do barril do petróleo fique acima ali de mais ou menos 40 a 39 dólares o barril, ela paga um dividendo mínimo para o acionista na faixa de 4 bilhões de dólares. Então você poderia ter com Petrobras, no mínimo com a cotação do dólar atual, aproximadamente 21 bilhões em provento. Só que ela tem o operacional dela, que ela paga ali consequentemente junto ali a esse resultado mínimo, tá? E ela pode pagar para o investidor, pessoal, aproximadamente 10,4% de yield. Agora vamos supor que basicamente esses 10% de yield, quanto que daria na cotação atual, né? 42 bi, a gente divide isso aqui, ó, aproximadamente pela quantidade de ações da Petrobras. O dividendo por ação esperado por ano na Petro, se o preço do barril se mantiver mais ou menos neste nível, é de 3,25 por ação. Se a gente perpetuar isso aqui para os próximos 5 anos, temos um provento de 16 por ação. Ou seja, fica meio que próximo dos R$ 20 por ação que eu falei aqui no vídeo. Só que aí é que tá. A gente sabe que o preço do barril está em baixa. Imagina só quando este preço voltar a subir. A empresa poderia consequentemente pagar um dividendo muito acima de R$ 20 por ação. E R$ 20 por ação nas cotações atuais de Petrobras daria um dividendo para os próximos 5 anos na faixa de 64%. Então você teria só um retorno com proventos já garantido de 64%. Imagina juntamente com o potencial de alta nas ações que essa empresa pode trazer para vocês. Detalhe que a Petrobras representa uma posição da carteira do canal e eu tenho 6,78% em ações aqui da Petrobras. Outro fator que pode impulsionar os resultados da petrolífera é a questão da margem equatorial, que poderia dobrar a capacidade de produção da Petrobras para os próximos anos, fazendo a empresa ser aí, né, é muito relevante tanto na parte de petróleo, onde ela já tem ali um core business e consequentemente possa trazer um retorno ainda mais elevado para os seus acionistas, tá? E agora tratando-se da taxa de juros, pessoal, aparentemente o Galípolo, né, o presidente do Banco Central, afirma sobre a alta ou queda da Selic. Pessoal, perceba que o Galípolo, ele tem sim uma influência muito grande no Banco Central. Portanto, não é bem assim que funciona, né, assim que a banda toca, porque por mais que ele seja o presidente, ele não pode tomar a decisão que ele quer. Ele precisa tomar essa decisão junto ao conselho e consequentemente ter ali, né, um motivo muito claro para continuar deixando a Selic como está no patamar atual.
a gente sabe que estamos girando com uma Selic de 15% ao ano. Isso aqui é uma taxa muito alta, uma das maiores da história. Claro, o Brasil já se sondou com uma Selic mais elevada do que essa. Ali no Plano Real tivemos uma Selic de mais de 26%, mas de fato 15% ao ano não é uma Selic saudável. E perceba, né, que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou na quinta-feira, dia 18 ali do 12, faz uns dias, que a autoridade monetária não pretende dar um guidance, um sinal de quando pretende ou não começar a reduzir juros em janeiro de 2026. Então assim, está meio incerto se a taxa Selic vai começar mesmo a se reduzir para julho. Mas eu só sei de uma coisa, tá? Provavelmente há uma chance muito grande da gente ter, no mínimo, uma leve redução no ano de 2026. Por quê? Porque é insustentável você manter uma Selic dessa por muito tempo. Isso aqui geraria um cenário de dominância fiscal aqui no Brasil, tá? Então, hora ou outra, a gente já começou a ter uma redução no índice de inflação, o IPCA já começou a reduzir, o Banco Central vai ter que jogar essa Selic para baixo. Eu especulo, tá? Por puro chute mesmo, eu acredito que ali para março, abril, já vai começar as primeiras quedas na Selic. A meta do Banco Central neste ano é encerrar ali em 12%, tá? Perceba aqui, ó, que não há portas fechadas, acrescentou, né, o presidente, em referência ao porquê da manutenção do trecho que o Copom não hesitará em aumentar os juros se for necessário. Mas a gente viu que o IPCA está sendo controlado, então, consequentemente, há um grande espaço, sim, para o Copom começar a reduzir a taxa Selic. Por mais que ano que vem seja ano eleitoral, isso aqui pouco influencia, tá? De fato, só influenciaria se a inflação voltasse a ficar descontrolada, algo que eu não acredito acontecer, pelo menos aqui neste curto prazo. E duas ações que poderiam se beneficiar fortemente com uma Selic em queda. A primeira delas é a BR Partners, pessoal. A BR Partners, ela é um banco de investimentos, tá? Não confunda, a BR Partners, ela não tem atividade de crédito, ou seja, ela é um banco que ganha dinheiro com fusões e aquisições, com IPOs, com mercado de capitais, ganha dinheiro ali mais com essa parte de wealth, né, gestão de grandes fortunas. Então, o que isso beneficia a BR Partners? Quando há uma queda da Selic, isso faz com que os bancos de investimento tenham um crescimento mais elevado em sua receita líquida. Consequentemente, acaba expandindo as margens, a rentabilidade. E por que eu acho que BR Partners poderia ser uma das empresas com maior catalisador neste cenário de uma Selic mais baixa? Primeiro ponto, que a empresa hoje gira com um dividendo alto. Isso aqui já é ótimo para uma empresa que está passando, deveria estar passando por um cenário difícil, não está. A gente observa que o ROI, retorno sobre o capital investido, retorno sobre o patrimônio líquido, está muito alto, 21,3% ao ano, mesmo com uma Selic girando em 15%, pessoal. Isso aqui é muita qualidade. E olha o tamanho da receita dela, é na faixa ali de mais de 100, 150 milhões por ano. E a margem líquida reflete isso, 54% de margem. A cada 100 de receita, ela gera R$54 de lucro líquido. É muito difícil você ver uma empresa, por mais que atue nessa parte de investimentos, a mais se prejudica com uma Selic alta, reportar um crescimento sustentável. Então, se BR Partners já está conseguindo manter um resultado saudável, mesmo com uma Selic em alta, imagina quando a taxa Selic começar a cair. A empresa poderia verdadeiramente dobrar e explodir o seu lucro líquido. E hoje a ação poderia estar muito barata, porque mesmo a 11 vezes lucro, por se tratar de uma microcap, a análise acaba sendo um tanto diferente. O mercado pode estar precificando um crescimento da empresa no médio e longo prazo. Fora que, se eu colocar aqui, mesmo 11 vezes lucro, a média dela é ser cotada ao mínimo em 20. Esse é o preço justo dela. Como assim, Pablo? Peguem esses 11,44 de PL e subtraiam pela taxa de crescimento. A taxa de crescimento média da BRBI foi em torno ali de 20% ao ano neste período, porque é uma microcap. Ela pode crescer isso para os próximos 10 anos com muita tranquilidade. Então a gente tem um PEG ratio na faixa de 0,57, denotando que a ação estaria muito barata neste patamar de preço. E para ela meio que estar cara no curto prazo, precisaria, né, estar cotada pelo menos em uma vez, o que seria 20 vezes lucro e traria sim um potencial de alta nas ações de 81%. E acredito que com essa queda na Selic, essa alta pode acontecer, fora que se o lucro da empresa continuar crescendo, a empresa poderia sim engatar um novo ciclo de crescimento. Ela já tem crescido fortemente neste período e foi beneficiada com uma Selic em queda, por mais por um curto período, de 2022 a 2024. Então acho que BR Partners tem sim catalisador tanto de valorização e de bons proventos, porque se ela continuar contemplando um payout na faixa de 80% a 70%, ela tem condições de pagar um dividendo na faixa de 7% a 8% ao ano, o que traria um retorno embutido no preço da ação aproximado de 28% ao ano. Já pensou nisso, pessoal? Imagina que o lucro de BR Partners, quiçá, vai ficar crescendo ali
durante 20% ao ano, mais uns 10 anos. A gente pode ser razoável nesse quesito, porque ela é uma empresa muito pequena, então ela tem um potencial de expansão mais elevado. Consequentemente, lá no futuro, ela poderia ter um lucro na faixa de 1 bilhão. Imagina se o mercado paga este múltiplo para a empresa, de 1 bilhão lá no longuíssimo prazo, o lucro dela tecnicamente é 13 vezes, né? O múltiplo médio de negociação, ela poderia ser cotada em até 13 bilhões de valor de mercado. Se eu pegar 13 bilhões e dividir pelo valor de mercado atual da empresa, temos um potencial de alta de 550% nas cotações por longo prazo, fora o dividendo que pode ser pago. E acredito que, de fato, com a Selic em queda, é uma das ações que poderiam ser mais beneficiadas, tanto de uma alta como de bons dividendos. Outra ação, pessoal, que pode ser beneficiada fortemente com uma queda na taxa Selic é o Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil, ele tá sofrendo neste ano com um cenário relativo ao agronegócio, tá? O agro está sendo impactado, o preço da soja, o preço do milho está desabando, a inadimplência do Banco do Brasil está no topo histórico, fazendo com que o resultado fique amassado. Portanto, mesmo neste cenário de dificuldade no curto prazo, ele tem reportado um lucro razoável, na faixa de 3 a 3,8 bilhões por trimestre, tá? Então perceba que neste ano, sendo aqui um cenário bem conservador, supondo que o lucro do Banco do Brasil fique igual ao trimestre passado, consequentemente ele poderia encerrar esse ano com 18,7 bi de lucro. Só que aí é que mora o pulo do gato. Quando a gente tem uma queda na taxa Selic, isso faz com que o custo de captação do Banco do Brasil volte a ser reduzido, abrindo mais espaço para crescimento na carteira de crédito e um spread mais interessante, tá? Já que o banco atua nessa linha, nessa vertente de carteira de crédito. Fora que melhora o agro. Uma Selic mais baixa proporciona o pequeno produtor a voltar a negociar as suas dívidas, a não ficar tão inadimplente, então o Banco do Brasil poderia sim ter um respiro. E, consequentemente, quem sabe o lucro do banco, voltando para o ano que vem, na faixa de 24 a 27 bilhões. E aí o Banco do Brasil voltaria a ter um ROI mais sustentável, na faixa aqui de 14,5% ao ano de ROI. E o mercado poderia precificar a ação por um múltiplo mais alto e, consequentemente, gerar um potencial de alta. Fora que o Banco do Brasil já está abaixo do valor patrimonial, a média do banco é ser cotado em uma vez, só com uma baixa na Selic, a ação pode voltar para o seu valor patrimonial, ele poderia subir 49,25% já para 2026, tá? Fora que o banco segue bem amassado, pessoal. E quando a gente considera aqui, ó, o preço justo do Graham, né? Colocando por essa lupa de recuperação no resultado do Banco do Brasil, ele poderia valer R$ 53,00 no mínimo, que dividido por esta cotação de R$ 21,00 nos dá um potencial de alta de 155%, tá? Então ele poderia tanto trazer valorização como também bons dividendos, já que ele voltando a ter um lucro mais elevado, isso abre espaço para a gestão voltar a contemplar um payout mais alto e, consequentemente, o dividendo neste valor de mercado poderia proporcionar 8,9% ao ano. Se o lucro crescer a uma taxa de 11, que foi a média de Banco do Brasil lá no longuíssimo prazo, consequentemente o retorno embutido no preço da ação poderia ser aproximadamente 21,9% ao ano. Porém, aí é que tá, a pessoa tem que pegar num preço baixo, né? E hoje o Banco do Brasil, aparentemente sim está num preço bastante descontado. E é um banco dos grandes, pelo menos os grandes bancos que a gente tem aqui na bolsa hoje, eu acho que é o que mais vai se beneficiar com uma queda imediata na taxa Selic. O segundo banco que eu acho que poderia se beneficiar bastante é o Itaú, que já tem reportado um resultado recorde, mas poderia continuar crescendo com uma Selic mais baixa, tá? Nossa, Pablo, só que aí é que tá, eu não tenho todo esse conhecimento que você tem. Eu gostei muito do seu vídeo, tô começando a investir agora, só que eu não sei todos esses indicadores, não quero quebrar minha cabeça calculando. Será que você tem alguma coisa que facilite o nosso dia a dia? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Se você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará na biografia do canal.
Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem dando like porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam, eu trago tópicos parecidos aqui. E já comentem se vocês têm Petrobras, BR Partners e Banco do Brasil, em particular. Tenho as 3 na carteira e sigo sim otimista para médio e longo prazo. As duas podem me trazer um retorno bem interessante e ainda por cima um potencial de valorização expressivo no longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!